E aí pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Drive-On. Hoje aqui diretamente da Alemanha, para a gente aproveitar e conhecer um pouquinho desse carro, que é o Fiesta, não aquele que a gente está acostumado a ver no Brasil, mas o de 8ª geração, que não foi lançado por lá, né? Mas que sempre despertou uma curiosidade, né? E se tivesse sido, né? E se tivesse vindo aí nessa onda do novo HB20, do próprio Polo, como é que teria sido? Será que ele teria espaço? Então, hoje eu vou mostrar um pouquinho desse carro aqui para vocês, dar uma volta nele e para a gente poder chegar a essa conclusão, né? Se a Ford realmente tomou a decisão acertada ou se valia a pena ter lançado ele no Brasil também. Bom, primeiro mostrando aqui o carro, né, externamente. Essa nova geração aqui, ela tem uma certa diferença na frente, né, como vocês podem notar, mas assim, ainda mantém bastante a identidade da geração anterior, né, com essa grade ali, o posicionamento dos faróis, mas assim, tá mais suave que o anterior, né, vocês podem ver aqui por esse ângulo, né, que ele tá um pouco mais largo também, 13 milímetros, o carro deu uma crescida. Eu achei que assim, que em relação à frente, né, que foi uma boa forma de manter a identidade assim e dando uma atualizada, né, que o outro realmente tinha um visual um pouco mais agressivo, que já foi cansando um pouco com o tempo, pelo menos na minha opinião. Mas indo aqui pro lado, né, ele também cresceu em comprimento, 79 milímetros, mas assim, esse crescimento em comprimento não se traduziu tanto no entre-eixos, né, que tá só 4 milímetros maior. Quando tiver ali dentro eu vou comentar com vocês mais a respeito disso, né, que uma das críticas ao Fiesta era justamente que ele não era muito generoso com quem estava atrás, né? Vou comentar ali e ver se isso melhorou. Dá pra ver assim que essa linha dele também assim tá de um carro assim um pouco mais sofisticado, né? Do que uma tendência dos hatches mesmo, né? Compactos de ficarem cada vez melhores, digamos assim. Se vocês repararem nos pneus, né, que tá com calota, é coisa aqui da Alemanha mesmo, né, talvez da Europa, que no inverno é obrigatório estar com pneu de inverno e o pessoal assim acaba colocando o pneu com calota mesmo, né, pela praticidade de só trocar a roda e não trocar o pneu em si. E vindo aqui para a traseira é onde assim eu vejo mais diferença, né, que do Fiesta antigo para o novo, já que esse novo ele abandona de vez aquela tradicional característica de traseira de Ford, né, de ter um farol mais vertical. Esse aqui não, tá horizontal mesmo. E já eu comento com vocês também em relação à porta-mala. E antes de eu mostrar ali o interior para vocês, é só comentar aqui brevemente sobre o motor, né, sobre a motorização desse carro. Quem conheceu o Fiesta vai lembrar aí que a gente chegou a ter 3 opções de motorização na versão dele que foi para o Brasil mais recentemente. A 1.5 Sigma, 1.6 Sigma e 1.0 EcoBoost, as 3 não simultaneamente. Esse aqui, ele tá com o motor 1.0 EcoBoost, só que não que a gente conheceu no Brasil, porque esse aqui é de 100 cavalos apenas, tá acoplado a uma transmissão manual de 6 velocidades, coisa que a gente não teve lá no Fiesta também. Mas também está disponível aqui na Europa, né, com motor 1.1 aspirado de 75 cavalos, sim, 1.1 aspirado, esse carro é, afinal de contas, um carro de entrada aqui, mas também com motor 1.0 EcoBoost, só que como um conjunto mecânico híbrido leve, ou seja, tendo o apoio ali de um conjunto elétrico, né, que aí faz a potência dele subir para 125 cavalos ou 155, já deixando aí coisa bem interessante. E claro, para quem é entusiasta, tem a versão ST aqui, por aqui também, que aí já rende na faixa dos 200 cavalos através do motor 1.5 Turbo EcoBoost. E agora comentando aqui um pouco sobre o interior do Fiesta, né? Eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês darem uma olhada no painel também, mas já adianto assim que é onde dá para ver a maior diferença, talvez esteja notando um pouco a maior diferença em relação à geração anterior, né? Realmente aqui o carro tá novo, né? Novo volante aqui, nessa versão aqui inclusive com bastante coisa, né? Aqui o controle de cruzeiro, os comandos aqui, né? Ele não tem central multimídia, mas aqui tem um rádio aqui com Bluetooth, né, mais que adequado. O câmbio aqui, como eu comentei, né, 6 marchas. Posição de dirigir, né, aqui o câmbio próximo do volante, a pessoa fica bem encaixada, mas assim, dá pra perceber, né, que é aquela coisa típica de Ford mesmo, né, assim que em relação ao que a gente já está acostumado no Brasil, né, com os compactos dela, de não ter assim aqui o apoio ideal, né, para coxa.
O banco não é ruim, mas também não chega a ser os melhores, né? De acabamento, a gente tem aqui o volante, ele não é em couro, mas a gente tem um black piano aqui ao redor do painel, né? Aqui uma coisa assim que quem gosta de ficar apertando no painel, né? E gosta também de falar mal dos carros brasileiros quanto a isso vai pirar, que o painel, ele não é assim aquele painel macio, mas ele é assim um pouco mais agradável ao toque do que a gente está acostumado a ver em compactos brasileiros, mas é característica de mercado mesmo, né? Acho que é uma coisa que, se esse carro fosse para o Brasil, com certeza perderia. Mas de resto, assim, carro bem montado e com um acabamento que eu diria que mais que adequado aqui para a categoria dele. Nesse ponto, não tenho nenhuma reclamação não. E finalmente aqui atrás, né? Hora da verdade, será assim então? Se esse foi um ponto de melhoria, né? Se esse comprimento a mais resultou em melhoria aqui para quem está atrás também. E olha, assim, eu noto uma certa melhora, mas não a ponto de deixar o carro bom nesse quesito e definitivamente não a ponto de deixar ele a par dos concorrentes, né? Aqui pode até dar a impressão de que eu tenho um certo espaço, né? Que eu tenho um palmo aqui, mas eu tenho 1,71 m de altura, assim, não sou tão baixo, mas eu dirijo um pouco mais para frente. Se fosse outra pessoa aqui que dirige um pouco mais afastado, ou uma pessoa um pouco maior, o espaço já começaria a ser uma coisa que incomoda, mas mesmo assim, sendo uma pessoa que dirija, que seja bondosa aqui com o banco da frente, digamos assim, o espaço aqui atrás, o conforto para quem está aqui atrás continua não sendo ideal para uma viagem mais longa, né? Aqui é aquela questão da falta de apoio para a coxa, aqui continua, né? Assim, o banco fica aqui um espacinho aqui, né? Que para viagens mais curtas é tranquilo, mas para viagem mais longa já incomoda. E uma coisa, eu vou colocar uma imagem aqui do porta-malas, né? Uma coisa que eu queria comentar em relação com o acabamento é que eu achei o acabamento de lá muito bom também, né? Mas claro, é um hatch, é o Fiesta, né? Já é um hatch um pouco mais premium, né? Pelo menos era pra gente no Brasil, né? Aqui é o de entrada, mas questão de acabamento foi uma coisa que eu gostei no porta-malas. Em volume, ele não é ruim. Aqui são 291 litros. O brasileiro tinha 282, se eu não estou enganado. Então, assim, não é uma diferença muito grande. Mas, assim, não é nenhum latifúndio, como o Davi gosta de dizer. Mas, para um hatch, atende. Então, agora finalmente a bordo aqui do Fiesta. Vamos ver quais são aqui, ligar ele e ver quais são as impressões no final das contas. Como eu comentei, né, assim, em quesito posição de guiar, ele tá bem parecido com a geração anterior. Então, assim, um carro fácil de se encontrar, mas que os bancos, assim, você sente que não tem um apoio ideal aqui. Movimentando aqui o carro também, né, o último Fiesta era um carro bem fácil de dirigir, bem fácil de manobrar. Isso se mantém aqui. Embreagem bem leve, bem fácil de usar. Você sente até o acelerador ajudando um pouco, né? O acelerador eletrônico tem essas vantagens, afinal de contas. Para andar na cidade, né? Claro que o motor aqui é mais que suficiente. Ainda mais tratando de motor turbo, né? Que realmente dá essa pegada em baixa. Aqui quando se dá uma forçada, dá pra... Uma forçada que eu digo assim, jogando a rotação um pouco mais baixa e dá um pouco de carga, dá pra sentir ele vibrando. Mas assim, aquela vibração típica dos 3 cilindros mesmo, né? Não é nada que incomode, pelo contrário. Em questão de desempenho, né? Uma coisa assim que é uma grande vantagem dos motores turbos, né? É a retomada. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Estou aqui a 38, vou dar tô de quarta, dei pedal. E vocês notam a vibração, né? Que eu até comentei um pouco ainda agora. Mas o carro vai. E na hora que ele vai, ele realmente deslancha. Então, é uma coisa bem interessante, né? Assim, claro que em alta falta aquela pegada que o motor aspirado dá, né? Que empolga bastante quem gosta, mas também dá para se divertir, né? Explorando essa pegada de baixa. Comentando aqui um pouco mais sobre o carro em relação a comandos, né? Eu lembrei aqui que uma coisa que acho que o Davi já comentou e que é uma coisa que o Lucas estranha também algumas vezes, né? A questão da direção em carro da Ford em geral.
E aqui nesse Fiesta, eu confesso que eu não estranhei não. No Fiesta brasileiro também em algumas situações eu estranhava um pouco, mas aqui pode ser muito questão também do asfalto, né? O frente, assim, o peso dela bem adequado, posição de guiar, assim, quando você está dirigindo mesmo, né? Quando você está dirigindo, boa, mas, assim, não vou dizer que é a melhor na categoria. Uma coisa que também é interessante ressaltar, né, nesse carro, é como um ponto de melhora, né, em relação ao último Fiesta, é o isolamento dele. Tá tão bom, assim, é o tipo de coisa assim que você, pra comentar, tem que reparar, né, porque assim, em condições normais, assim, é o tipo de coisa que se percebe que não é bom quando tá incomodando, e aqui não é o caso, muito pelo contrário. Como eu comentei, né, se sente a vibração do motor em algumas situações, mas assim, dá para conviver com isso perfeitamente, e fora isso, nenhuma reclamação, assim, em termos de ruído externo ou de vibração mecânica, né? Então realmente, não que isso fosse um ponto negativo do Fiesta antes, mas realmente aqui eles conseguiram melhorar ainda mais. Uma coisa boa de se ressaltar também é que o câmbio, ele é um câmbio bom, um câmbio fácil de usar, mas assim, que também continua bem coisa Ford. Quem já conhecia o Fiesta, já teve oportunidade de andar nele, vai saber o que eu quero dizer, né? E conhece outros carros também, que ele não é aquela coisa assim, precisa, direta, tipo um Volkswagen, Honda. Não, ele é um câmbio assim que você sente ali o trambulador, né, naquela troca de segunda para terceira. É um câmbio fácil de usar, né? É divertido até, mas assim, não é o mais prazeroso, assim, para quem gosta de uma condução mais esportiva. E outra coisa que ele também tem, que é típica de Ford, que a gente estava bem acostumado já, é a questão da rotação não cair tão facilmente. Aqui é até engraçado, porque é um carro, fiz aqui a interina, né? Ele sobe fácil de giro na interina, não é igual o K 1.0, por exemplo, que ele tinha essa demora nisso também, mas na hora de trocar de marcha dá pra ver como ele tem um certo atraso, e depois que o giro cai, né? Mas nada que incomode, dá pra pegar o jeito. Continua sendo um carro, no geral, bem tranquilo de dirigir. Agora passando por uma rua aqui um pouco piorzinha de asfalto, mas longe de ser o que a gente entende no Brasil como rua ruim, né? Dá pra dizer que o carro é confortável, de suspensão, né? Tem a questão, o isolamento é bom, né? Como eu comentei já, de motor em relação ao ruído externo. Mas dá pra dizer que suspensão também é o caso. E acho que o carro realmente tem um ótimo conjunto e é uma ótima opção para quem está precisando de um carro compacto. Então eu diria que eu lamento ele não ter ido para o Brasil, né? Como eu também lamento várias das escolhas da Ford recentemente, mas é o que é. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo aqui mostrando um pouco do novo Fiesta, né? O Fiesta de 8ª geração, que na verdade nem é tão novo mais assim, né? Mas já que aqui já tem até facelift, né? Mas é um carro que não chegou aí no Brasil. E respondendo um pouco a pergunta lá do começo do vídeo, né? Se o carro teria espaço no nosso mercado, eu diria que sim. Não necessariamente seria o melhor da categoria, né? Ainda tem alguns pontos aí que ele poderia melhorar para chegar tanto, mas eu acho que seria um concorrente bem interessante ali para Onix, HB20 e até para o próprio Polo mesmo. Com certeza teria ali seu público. Mas essa é a minha opinião, né? Quero ouvir a de vocês também, deixem aí nos comentários, né? Estou aberto aqui a sugestões em relação ao formato aqui de vídeos enquanto eu estou por aqui. E é isso aí. Nos acompanhe aí nas nossas redes sociais e nós nos vemos em breve aqui no Drive On. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, clicando no ícone branco. E também, não deixe de conhecer o nosso canal de avaliações de carros feitos no Brasil, clicando no ícone preto.